Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Tudo bem? Muito bom, gente. Mais uma live hoje, já são 18 horas, quarta-feira. Mais uma live e hoje nós vamos falar. Quem vai estar comigo vai ser o Diego Agra, acupunturista e massoterapeuta. E nós vamos falar sobre o movimento dos elementos. Você sabe quais são os elementos? Terra, fogo, água e ar. O óculos tá embaçadinho, né? Tá ruim. Então, assim, terra, fogo, água e ar. E a nossa casa, no Feng Shui, a gente organiza a casa de acordo com esses elementos. E o nosso corpo também. Terra, fogo, água e ar também é no nosso corpo, nós também temos. Eu posso falar para vocês com propriedade pela nossa casa, porque eu sou consultora de Feng Shui, terapeuta, taróloga, faço as consultorias tanto online como pessoal. E aí a gente tem as casas que é terra, fogo, água, ar, metal. E cada uma tem características. O que você tem dentro da sua casa, você diz quem você é. Diz em qual dos elementos você está vibrando. Em qual dos elementos você está fazendo as coisas na sua vida, né? Então, assim, no Feng Shui, esses elementos são algum determinado de uma certa maneira. E na massoterapia, na acupuntura, é determinado de outra maneira, né? O Diego já está aí, então eu vou convidar ele para entrar e a gente vai fazer um bate-papo, né? Um bate-volta, assim, sobre tanto nos ambientes como também no nosso corpo, os pontos específicos e o que órgãos eles vão reger. Assim como assim, os órgãos também são no Feng Shui, ok? Muito bem. Olá, Chegando, olá, tudo bom? boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Prazer em revê-la. Estou aqui um Prazer é pouco meu. nervoso, como se fosse a Um primeira pouco o quê? vez. É a primeira vez? Imagina, Estou aqui um pouco mentiroso! nervoso, como se fosse a primeira vez. Não, a sensação é como se fosse, né? Toda vez é a primeira vez. Isso é verdade. Isso é real. Toda vez é a primeira vez, né? Porque os assuntos, E, apesar de ser assuntos conhecidos, até vou falar para as pessoas, elas podem fazer perguntas, tá? Sobre o que a gente falar, sim, sobre o que elas quiserem saber e tal, elas podem fazer as perguntas. Então, eu vou convidar as só um pessoas aqui que estão instantinho, deixa eu aqui. ver se eu consigo melhorar a minha luz aqui. Eu vou. É tudo questão de luz, você precisa pôr um luz de blogueiro, hein? Preciso arrumar uma luz de blogueirinha. Vou arrumar uma luz de blogueirinha. Exatamente. Eu improvisei, então eu tenho outros tipos de luz. Eu vou convidar as pessoas aqui, estou convidando. Você pode vai falando, se apresentando, falando quem você é, Sim, o que você faz, tudo mais. falarei, até porque a live ela sobe para o IGTV, depois você sobe ela para o YouTube e depois mais pessoas acabam vendo. Com Bom, certeza. eu sou acupunturista, Oi, né, pelo Raquel, vamos colégio. falar oi para as pessoas. É minha mãe, a Raquel. Ah, é? Ô, mãe do Diego, tudo bom? Que bom que ela está assistindo. Vamos lá, É, eu se sou apresente. acupunturista, sou massoterapeuta também e no momento acadêmico de fisioterapia pela FMU, né? E vamos lá, hoje vamos sair do fígado da madeira, pelo amor de Deus, embora nada impeça Não, que a logo gente que eu ia falar trate quais eram as características do ambiente de madeira, como que a pessoa água, é. chega. A gente já tem tanto fígado em volta da gente, já tanta gente pensando com o fígado, né? Então, mas Vamos o falar hoje. elemento madeira,
A pessoa, elas são pessoas firmes, determinadas, confiáveis, de Sim, no elemento madeira. equilíbrio. Assim, a gente precisa dela equilibrada e também fala de intuição. Sim. A madeira também mexe com a nossa intuição, né? Mas hoje é que Você quer ir assim, para o nunca metal, é vai isso? falar de um só, porque é uma interação, né? A Sim. gente Um, tem, a um não gente tem vive sem o outro. geração na vivência, um não vive sem o outro. Um não vive sem o outro. Um completa Ah, o outro, um completa o outro. tá? Vamos lá. É, Eu vou você começar a quer o falar quê? um pouquinho O metal, você vai falar? do, Qual que é o elemento do que você vai falar? fogo. Do fogo. Vamos falar do Ah, ok. próximo depois da. Olha só, a gente tem gente de Portugal aqui, ó. Oh, A Matel gratidão por você estar 2009. aqui. Matel, Outro né? beijo para Portugal. Perguntas que vocês tiverem dessa parte de elementos na acupuntura e no Feng Shui, vocês podem fazer, tá, gente? Fala, Diego. Certo. Vamos falar das emoções. Vamos falar do elemento fogo. A gente falou bastante da madeira, né? E a madeira gera o fogo. Sim. O fogo é a alegria, é o espírito, é a alegria de viver, né? Ele pega o coração como órgão yin e o intestino delgado como órgão yang. Esse é o fogo imperial, né? Então, Porque para o quem está entrando coração... agora, Diego, dá uma explicaçãozinha rapidinha o que é energia Yin e o que é energia Yang. Certo. Yin Yang, pelo taoísmo, dentro né, a teoria principal, é a filosofia do taoísmo, né? A gente tem um princípio girador, que é o Tao, que ele se divide no Yin e Yang. Esses dois são opostos, porém complementares, e geram um terceiro, que geram todos os seres, que geram todas as formas, que geram o mundo, né? A gente tem o céu é mais Yang, a terra é mais Yin, né? E a gente tem esse macrocosmo e nós somos o microcosmo. Nós temos tudo isso dentro da gente, nas nossas Em questão de substâncias. pessoa, eu falo que o feminino, qual é a energia, e o masculino, qual é a energia? A mulher, ela tem mais afinidade com o yin. A mulher é mais yin. E o homem é Mas tem mais as yang. suas coisas. Isso. A gente pega até na nossa anatomia, né? Quando a gente volta a nossa atenção para os genitais, o do homem é externo e a mulher é É interno, interno. né? O homem é o princípio criador, mas a mulher é o princípio gerador, é o que gera, né? Então, gera e nutre. O yin, ele nutre, ele reflete, ele tem a introspecção. E o yang, né, é a noite, é o frio, né? É a água. O homem, né, o yang, ele é expansivo, ele expande, ele é quente, Que é o ele é fogo. seco, né? É o fogo, é o calor. E não adianta, eu gosto mais do fogo. Não, eu gosto mais do frio. A gente precisa dos dois. O, sem esse equilíbrio, As né? pessoas acabam tendo atitudes yin ou yang, né? Então, quando ela vai e tem a Sim, atitude de fazer, de executar, ela já está mais na energia do yang, que é na energia masculina que se fala. E quando a pessoa sim, é a deixa ação. de fazer algumas, não tem algumas atitudes, ela já está mais na energia yin. Então, assim, para algumas mulheres, é muito fácil transitar nas duas energias, do yin e yang. Para os homens, eu acredito que não seja muito fácil, porque o homem acha que ele tem que ser aquele
ser que vai lá, decide, faz. Não, ele Ele tem tem que uma, ser ativo o tempo ele tem o inteiro. emocional, ele tem aquela parte, né? E ele acha que, nossa, só porque ele tem essa parte, ele deixa de ser homem. E não é assim. As mulheres gostam que os homens sejam yin também, né? Que é o Sim, a gente carinhoso, o precisa. amoroso. Sim, essa reflexão é importante, essa interiorização, né? Porque ninguém consegue ser yin o tempo inteiro ou yang o tempo inteiro. Quando a gente fica assim, tá faltando em outro lugar, né? Sim. E aí, por exemplo, se a gente pegar o próprio elemento fogo, a gente vai estar falando do coração. Excesso de fogo, a pessoa tem o quê? Transtorno bipolar, né? Ela é maníaca depressiva, ela sobe, desce, ela tem euforia e deságua depois, né? Em depressão. Então a gente precisa desse equilíbrio, né? E a acupuntura ela vai ajudar de forma holística no total. E a própria personalidade da pessoa, porque a gente já meio que nasce com essas características, já é uma coisa meio pré-determinada. A gente já nasce com tendências a ser mais expansivo, a ser mais retraído, né? E tá tudo bem também. São lições da vida, de como a gente é o nosso comportamento, de como a gente vai reagir às coisas e do que a gente precisa desenvolver. Então, tá tudo bem também. Se eu sou mais quietinho, ou se eu sou mais agitado, né? A nossa grande questão é quando a gente permanece demais em algum estado. Esse é que vai ser o nosso conflito, né? Que acontece aí? Tem algum gato seu passeando aí em volta? Eu tô Oi? vendo que você tá olhando. Eu tô vendo que Não se você tem. deu uma olhada lá pro Tá lado. fazendo coisa que não deve, uma das minhas gatas. Ah, eu tô louco pra ter o meu gato também. Tudo no seu tempo, mas tudo Tudo no seu bem. tempo, é isso aí. Acho que a Os minha gatos, luz eles aqui, ela mexem. não tá. Então, se a gente for falar de gato e yang, o gato é uma energia yang, porque ele corre, vai para lá, vai para cá, ele faz mil coisas. Eu pensava mais que ele era yin. Ele é mais yin no sentido de ser noturno, né? Então ele fica mais ativo à Hum, noite. é, gatos noturnos, eu falo para que as minhas não são noturnas. As minhas, elas são o que eu sou. Então, se E o eu tô, gato tem isso, né? eu vou dormir, elas vão dormir também. Elas não ficam fazendo bagunça, sassaricando por aí no apartamento. Ah, sim. É característica dos gatos também, isso, É, né? Se adaptar ao pega dono. a característica do dono também. Eu achava que eles eram muito mais para Yin do que para Yang. Que nem agora. No, Uma está dormindo lá, o outro não sei onde está, a outra está fazendo o que não deve ali. Então, assim, cada um no seu pedaço. Daqui a pouco essa vem para o meu colo porque ela serve de barreira. Ela se põe como barreira energética. barreira energética. Olha só, Todos se interessante. posicionam. Quando a gente faz a aula, ela já vem para outra coisa. Né? Olha Então, só. cada momento eles atuam numa energia. Muito bom. Volta a falar do Muito fogo. bom também. O fogo que O arde, o fogo fogo, que queima, o fogo que o fogo que esquenta. arde. Exatamente, a gente precisa, é imprescindível para a nossa vida, né? Elemento fogo, ele vai reger o coração. E o coração, ele é o imperador de todos os órgãos, né? A medicina chinesa, ela fala muito por metáforas. Então, ela vai atribuir aos órgãos principais de cada elemento uma posição, um status
como se fosse um reino, né? O reino da China, por exemplo. Então, a posição do coração é o imperador. O imperador, ele é um ditador, no bom sentido da coisa, porque ele rege como as coisas devem funcionar. Então, ele impera sobre todos os outros órgãos. E quando alguma coisa não vai bem, é ele também quem sente. O coração, ele apanha de todo mundo, né? E, e por isso que nós precisamos da alegria. O coração, o fogo, a emoção dele é a alegria. A emoção dele é a alegria. E a alegria, como gama de emoções, ela não pode ser um estado permanente o tempo todo, porque nós temos a expansão e a retração também. Só que a perda dessa alegria, ela não está levando agora, é desde que o mundo é mundo. Mas na vida moderna isso fica mais evidente. Ela está levando as pessoas à ansiedade, A à ficarem insônia, depressivas. à depressão, à depressão. A gente tem vários tipos de depressão, uma para cada elemento, né? A depressão do Sim. elemento fogo é a perda da alegria de viver, né? É a perda da alegria de viver. Então a pessoa Ah, ela perde. e o que você indica? Eu estou até procurando aqui na internet mais algumas dicas, nesse caso, até para uma decoração. Na decoração, o elemento fogo você pode colocar coisas alaranjadas, avermelhadas. Mas, por exemplo, eu tenho excesso de vermelho. Então, eu não posso estar usando na minha casa muitas coisas vermelhas. Você tem Porque que eu vou refrescar, acelerar. suavizar ele, Exatamente. né? Aí eu acho que Exatamente. os rosas, né? Os tons A- rosados, né? ou então azuis, que nem o que falta no meu nome, porque você pode mexer, colocar tudo, tá? Cores que faltam no nome, os elementos que faltam em você. Então, assim, alguns elementos, cores que faltam no meu nome é o azul e o rosa. E o laranja. Só que assim, o laranja como eu supro, com o elemento ar, falar, falar, falar. E os outros, eu uso as roupas de acordo, que nem o rosa. O rosa eu estou praticando o amor incondicional, né? A caridade, esse seria você mexer com o rosa. E o azul, eu utilizo a roupa, a sombra, várias coisas em azul para dar o equilíbrio. Então Que você é consegue a equilibrar. água que Na refresca esse acupuntura. fogo. E, Oi? né? E o azul, esse azul que você está falando, é o que refresca o fogo, né? É Sim. o que equilibra. É a energia yin da água, do elemento água, do yin, que refresca o fogo do coração, que nutre o yin do coração, né? Então são maneiras que aparentemente a gente acha distante, mas que Mas são próximos. se complementam, porque tudo está relacionado de alguma forma. Na Porque acupuntura, todos os elementos eles se completam, né? E tem se a parte que é boa e a parte que você tem que consertar, vamos dizer assim, complementar. consertar. E aí, no caso da acupuntura, a gente checa esse desequilíbrio, faz as tonificações, recomenda chás fitoterápicos, alimentos para a pessoa quando tem faltas. E a gente vai ter pontos aqui, ó, VC17 no meio do peito, VC14, né? Os pontos principais do coração, eles estão aqui, ó, na aqui na bordinha aqui do braço, na margem aqui, né? São esses pontos que trabalham as emoções, que trabalham os sentimentos,
E a gente vai usar tanto para um problema de ansiedade, de insônia, como problemas mais graves, como palpitação, angústia, problemas cardíacos também, angina, né? Todos os problemas cardiovasculares, porque a gente sempre vai encontrar esses padrões emocionais. E mesmo dentro desse desequilíbrio do fogo, a gente tem a falta e o excesso. A gente já tem as pessoas que nascem com uma personalidade de fogo yin e de fogo yang. Né? Agora aqui a Kate está falando da pressão alta. Também vai afetar o coração. Mas a pressão alta, ela também pega o concurso do rim, do elemento água também, né? Que participa também tem essa falta da água, né? Tem essa falta do rim aí, né? Ó, Sim. Fernando Grabalos entrando, bem-vindos Pessoal, todos. vão perguntando, Podem se vocês fazer tiverem perguntar. perguntas. A gente vai Tá, e falando que do alimentos que coração, você do indica para o elemento fogo. fogo? Alimentos? É, Alimentos. alimentos. Olha, para uma pessoa que está sofrendo de ansiedade grave, de Oi, Fernando, transtorno tudo bom, Fernando? de ansiedade, olá, melancia é um bom alimento. A melancia ela é refrescante do elemento fogo, ela resfria esse calor do coração. Essa pessoa com fogo no coração, mas é um fogo patológico que pode chegar a nível psiquiátrico, sabe? Ela pode ter bipolaridade, transtorno de ansiedade a nível psiquiátrico também, sonhos muito agitados, ela sonha com guerra, com violência, ela sonha que ela está brigando, ela sonha que ela está sendo perseguida, ou se defendendo ou atacando, tem muito disso, né? E, e na modernidade, hoje em dia, assim como a acupuntura está muito ocidentalizada, isso fica meio que ignorado. Mas quando você conversa com as pessoas, você não precisa ficar bancando terapeuta o tempo inteiro e colocando aquele assunto sendo mala, né? Mas conforme você tem um amigo, uma amizade, alguém que começa a se abrir com você, conforme você conhece pessoas que têm bipolaridade, que têm uma ansiedade grave, elas têm esses sonhos. São pessoas que se batem dormindo, são pessoas que sonham, né? Aí você fica, né? Que fica vindo, vai As pessoas que associando. estão, que acabam ativando muito esse elemento fogo, aí vai ter que dar uma equilibrada no ambiente. Então, tirar o excesso de vermelhos, laranjas, colocar alguns rosas, Impressiona muito os olhos, né? azuis. O amarelo é o elemento fogo também. Então, tem que tomar muito cuidado, porque o amarelo ele desperta, deixa o ambiente desperto. Que nem na minha sala, se você reparar que a parede atrás é amarela. Por que, que eu pintei de amarelo? Porque eu acho que na minha sala, quando vem pessoas, ninguém é para ficar dormindo. Então é para Hum, ficar acordado. Se você usar um amarelo no quarto, salvo algumas exceções que às vezes as pessoas precisam, para não entrar totalmente em depressão, porque o nosso cérebro ele lê todas as cores à nossa volta. inclusive Tá? à noite pela glândula pineal, né? Quando Sim, tem principalmente lâmpadas à noite. coloridas, né? Porque ela está A, a, mais aguçada, ela está mais desperta e nós não estamos com os olhos abertos. Uhum. Tá? Muito bom. Só, no caso, então, dessa melancia, é até comprovado cientificamente que ela reduz a ansiedade, mas teria que se comer muitas quantidades grandes.
Para a medicina chinesa, a gente se preocupa com a energia do alimento. Então, a pessoa não precisa se entupir de melancia, né? Mas só que aí ela já não é recomendável para quem tem pânico, porque essa pessoa ela tem palpitação, ela tem taquicardia, né? Vai medir, não é real, né? Ou vai medir ela não ela é puramente emocional aquele sintoma, né? Não Sim. tem, não precisa ter arritmia cardíaca de verdade, embora uma hora possa afetar. Só que no caso da síndrome do pânico, essa pessoa ela tem uma deficiência do fogo do coração, do yang do coração, né? E aí, melancia, ela já não pode comer melancia. Já tem que. A gente já entra com outras tonificações de terra e de água, de As pessoas, alimentos para viverem quentes. melhor, elas deveriam comer, ter alimentação, fazer tudo de acordo com o que seria bom para elas. Infelizmente, as pessoas não fazem isso e vão, às vezes, procurar isso lá no fim da vida, vamos dizer, né? Aí que Sim, elas vão se preocupar. as E querem pessoas se remediar uma acostumam. coisa que ela ficou 40, 50 anos comendo, se alimentando, fazendo tudo errado. E aí, ai, mas eu não consigo. Por exemplo, pessoa que tem diabetes. Conforme o tempo vai, e ela vai mesmo cuidando, ela teria que mudar uma série de alimentação, uma série de coisas, a parte emocional. Então, ela, porque não produz açúcar, então não tem docilidade na vida. Então, aí ela começa a ter a coisa do formigamento nos pés, na parte periférica. Aí, quando chega numa certa idade avançada, os remédios não fazem efeito. Lógico, se você tivesse prevenido lá atrás, mudado tudo lá atrás, Sim, você tudo sim. estaria funcionando e não precisaria esses remédios fortes. E tem problemas emocionais profundos também. Que não Então, quer mas aí é aceitar, que que não tá. quer enxergar. Mas aí é que tá. É o estilo de vida, né? A gente tem o Exato. Sun Simial, que foi assim, o Buda da medicina chinesa, né? O Sun Simial. E ele falava, né? Quando o paciente procura o médico, né? Sim. Então, primeiro você recomenda mudança do estilo de vida, mudança da alimentação, fitoterapia, É e que nem se aquela nada der história, não sei certo. se você já ouviu, aquela história de que uma mãe foi procurar um mestre e levou o filho. Chegou para o mestre e falou assim: Mestre, meu filho come açúcar. Dê alguns conselhos para ele. Aí Ah, o sim, mestre com virou e isso. falou assim: volte daqui uma semana. Aí, depois de uma semana, a mãe voltou com o filho. Aí o mestre atendeu. E aí ele falou assim para o filho dessa senhora: falou assim, menino, não coma açúcar, porque o açúcar é ruim, faz isso, isso, isso. Falou uma série de coisas. Aí a mãe virou e falou assim: mas a semana passada o senhor já não podia ter falado isso? Não, porque a semana passada eu ainda comia açúcar. Então Sim, ele a gente aprende deixou de comer o açúcar para poder dar o conselho e falar o que era que fazer de ruim. sim, e tanto que falar de coração é me denunciar, porque a luz não ajuda muito, mas a bochechinha vermelha, ela mostra a desarmonia do coração, do fogo do coração. Então a gente aprende com os pacientes, né? Por que você fala Mas que bochecha vermelha é a desarmonia do coração? a falta do yin do coração, a deficiência de yin do coração. O coração, ele se abre na língua, né? A fala, se a pessoa fala muito, fala pouco, está muito relacionado com o coração. E ele se mostra no rosto, na compleição. O estado de todos os órgãos aparece no rosto.
Mas quando a pessoa tem a deficiência do yin do coração, ela pode ter insônia, ela pode ter ansiedade, e isso transparece com o rubor malar que fica aqui na, nessa região dos malares aqui. Se ela tiver um excesso de fogo no coração, o fogo mesmo, aí o rosto todo fica vermelho, todo vermelho, né? E aí se a gente fala de problemas mais graves, a pessoa pode ter o infarto agudo do miocárdio, por exemplo, né? E são todas as questões que falam de como a gente lida com a alegria, de como a gente lida com o amor, né? Que a gente está falando do chakra cardíaco, né? Do anahata, aqui assim. Então, a pessoa que tem esse padrão, esses padrões, ela pode ter. Existe um biótipo na medicina chinesa que é onde a pessoa é mais propensa a ter essa desarmonia. A pessoa do tipo fogo é aquela pessoa que anda e você não ouve o barulho dela. É um pezinho assim, ligeiro. E ela anda, ela é rápida, ela é diligente, rápido, e você nem percebe. Ela tem uma mãozinha pequena, quadrada, curtinha, o pé pequenininho, né? O rosto dela é quadrado, né? Você percebe bem naqueles japoneses que têm um rosto quadrado, sabe? E não significa que ela vai ter problemas do coração, mas a Sim. probabilidade é muito maior do elemento fogo dela ser mais frágil. São pessoas baixinhas, de membros curtos e parrudinhas, assim, né? Com ombro largo, né? Braço grossinho, fortinho. E aí, no caso, e só que mesmo na personalidade dessas pessoas e de outras com outros biótipos, a gente tem o fogo que é mais yin e o fogo que é mais yang. O fogo que é mais yin é aquela pessoa que é mais retraída. Ela bloqueia mais o sentimento. Ela tem mais dificuldade de expressar os sentimentos, de vivenciar os relacionamentos, né? E o fogo é a base de todas as relações humanas. É, o Ele se comunicar, controla, né? Ele alastra. Quando o ele fogo alastra alastra, a gente tem que conter. quando está em excesso, sim. É o caso do Sim. fogo yang. Essa é aquela pessoa que ela é expansiva até demais. E aí isso acaba saindo um pouco fora da casinha, Então, né? no Feng Shui, Tá faltando o ah, controle da água. no Feng Shui a gente tem algumas, por exemplo, né? Na cozinha, eu tenho fogão, eu tenho a água, então o fogo, né? A água apaga o fogo e o fogo seca a água. Então, quando eu tenho que equilibrar numa cozinha esse elemento, eu tenho que colocar no meio a madeira. Então, eu posso colocar colheres de pau, posso pôr uma planta, tá? Entre o fogão e a pia. Porque aí eu vou estar dando o equilíbrio desses elementos. Então, nem vai Que a queimar madeira demais. gera o fogo, né? Sim, porque Sim. a madeira vai ser o elemento neutro entre os dois. Por quê? Porque se a madeira molhar, o fogo não vai queimar a madeira. E também a Hum, água não vai apagar o fogo. Então eles se equilibram. certo. Muito bom. Aí, no caso, interessante a gente tocar num detalhe. Então, eu tinha falado na live anterior de quando a busca interna, né, do espírito, quando todos os problemas, a origem de todas as desarmonias, tá quando a gente perde a conexão com
o espírito maior, com o eu superior, seja, é, Ó, a seja Raquel, tua mãe, a Raquel, né? Ela tá falando, eu tenho uma tábua de carne de madeira entre o fogão e a pia. Perfeito. Você fez uma cura ali, mesmo sem você, sem saber que você estava fazendo a cura. Você fez uma cura para dar mais harmonia na sua cozinha. Porque fogão é prosperidade, o fogo é prosperidade. O elemento fogo é a prosperidade. E o fogão tem que estar funcionando, todas as bocas ele funcionando perfeitamente bem. isso, muito bom. E está funcionando bem. Isso é bom. Aí, no caso, quando a gente se afasta do divino, né, do ser divino que nós somos, do contato com a criação, é aí que o nosso espírito começa a procurar compensações para aquele vazio. Aí, no caso, entram os vícios, as drogas, o sexo, a compulsão alimentar, o excesso de trabalho, né? E aí, no caso do fogo yin, a pessoa perde o interesse pela vida, ela perde o interesse pelos relacionamentos, e ela começa a se retrair demais. Ela vai afetar outros sistemas, como o metal, como o pulmão, né? Começa a ter tristeza. Só que ela vai acontecer o que com essa pessoa? Ela começa ela vai procurar alguma compensação que pode ser no alimento, por exemplo. As pessoas que comem demais durante a noite começam a desenvolver obesidade também por causa disso, a compulsão alimentar. Vai acontecer muito também no fogo yang, no fogo yang. Quando essa pessoa tem uma ansiedade muito grande, e ela não concentra a mente. E ela, na busca de compensação, as frustrações, as tristezas, a agitação toda ela vai descontar na comida. É muito comum. E no sexo. O fogo yang, a pessoa desconta muito no sexo. Porque a gente tem essa conexão do fogo com a água. O coração é o fogo imperial e a gente tem o fogo ministerial, que está relacionado com o yang lá do rim, que é o orgasmo e a atividade sexual. Muita gente que procura compensação no sexo porque não tem amor, porque não tem alegria. Então, isso é muito grave e acontece muito com gente de todas as idades, né? Do adolescente ao mais velho. Às vezes você pensa, vou me relacionar com um homem mais Por isso que velho, existe ou com tanta uma gente mulher mais ficando e não tendo velha. um relacionamento sério. Sim, por causa disso também, entre tantas outras coisas. Isso até abre brecha para a gente entrar um pouquinho no elemento metal do pulmão, porque a gente também tem a personalidade do metal Então, yin e do metal yang. o elemento metal, falam que, pelo Feng Shui, né, as pessoas são mais frias, tá? Podem São ser pessoas. mais frias por conta dessa obstrução que ela tem, esse bloqueio que ela tem de fazer as ligações emocionais. Quando a gente começa a se relacionar com alguém, ou quando a gente perde o contato, a gente tá esse vínculo, essa energia que a gente estabelece e desmancha com as pessoas, ele é feito no pulmão, né? Ele é feito no pulmão. Então, a gente tem também que rege o metal no pulmão, a alma corpórea. A gente fazendo uma analogia, pode ser o nosso corpo etérico também. Ele está presente nas doenças crônicas, nos problemas congênitos, e está muito ligado com a tristeza e o pesar.
A Então, quando a tristeza, quando pessoa, aí as pessoas começam a pegar resfriado, começam a a ter problemas imunidade de baixa, pulmão. sim, a imunidade fica baixa também, né? Aí, no caso do fogo yin, é aquela pessoa que ela pode ter sofrido na vida, mas já é uma tendência dela, né? Ela é pesarosa, ela vibra na perda, na falta, né? Ela já meio que nasce com essa constituição. A tendência dela, ela é muito triste, ela tende à depressão. E ela não, e ela se impede, ela se isola do contato social e ela às vezes ela se priva de se relacionar com as pessoas por causa do medo. Essa pessoa ela tem muito medo, ela tem insegurança, ela não é uma pessoa segura de si, ela tem medo e ela acaba se privando da felicidade, da alegria, né? Por Então, conta quando do. você entra numa casa, para você saber a característica, né, de uma pessoa que é metal, você entra na casa dela, então ela tem muitos cristais, muitas pedras, e ela também tem piso frio na casa, tá? Tem formas Uhum. arredondadas, sim, mas o piso frio é o que impera. Então, os granitos, sabe? Então, assim, aí você fala, nossa, essa pessoa é metal, então ela tem que equilibrar o ambiente colocando as almofadas, um aconchego para sair dessa frieza do metal. As cores quentes, né? Sim, Isso é muito interessante isso que você está falando, porque como a mente funciona assim, associando ideias, já me vem na cabeça pessoas que eu conheço que com essas características e que elas têm o biótipo do metal, o corpo do metal. É muito engraçado isso. E no caso do metal yang, é aquela pessoa que é negativa, ela é tóxica, ela reclama o tempo inteiro. Enquanto que o metal yin, a pessoa se retrai muito, o metal yang, a pessoa com essa personalidade, ela já começa, ela não para de reclamar, ela quer que todo mundo saiba do quanto ela é triste, de quanto ela já sofreu, ela, né? Ela é vitimista, ela se vitima e ela também usa de relacionamentos novos, ela usa as pessoas para ficar mascarando as tristezas dela. É, muito complicado, né, se relacionar com essas pessoas, né? E esse movimento, tanto de ah, retração quanto de expansão, é muita função energética do pulmão no nosso corpo, de governar o chi, ou a energia, as emoções e a respiração. Entra na inspiração, sai na inspiração, nós recebemos e doamos o tempo todo. Então, se a gente tem problema para entrar ou para sair, é porque a gente não está recebendo ou dando direito. o metal também Né? ele é a parte de trabalho, tá? No Feng Shui ele é trabalho, energia de trabalho. Então, quando as pessoas falam, se elas têm muito branco nas Que é a paredes, coisa ela que só trabalha, 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 trabalha. Então, tem que quebrar esse branco com algumas cores, uma parede mais colorida, com quadros. Então, assim, se na tua casa você tem as paredes brancas, é o elemento metal e é trabalho, trabalho, trabalho. Então, cuidado que o trabalho que você está levando para casa. E a questão do quarto todo ser branco? Eu tô aqui num quarto. Tem aquela Então, coisa de você ficar pensando no trabalho e não dormir? é trabalho. Pode. É o metal, é o trabalho. O ideal é o quê? O teto branco, ok. E as outras paredes? Porque é um quarto. Qual é a característica do quarto? Tem que Dormir, relaxar a pessoa, né? descansar. Então, não é só trabalho. Tudo bem que você pode fazer alguns trabalhos no seu quarto, mas
todo ele branco, você tem que quebrar isso. Então, você pode pôr um verde água, um azul claro, você pode colocar, sei lá, se você optar pelo verde claro, verde água, que o verde é cura, então você pode pôr uma parede um pouco mais forte, tá? Então você vai mesclar as coisas. Você pode fazer que nem Certo. esse teu armário que eu estou vendo aí. Você pode fazer uma textura nele, texturizar, E tá? enfeites para quarto. Sim, você pode colocar Que alguns tipo de quadros, enfeite que a gente pode colocar em tá? quarto? Então, o quarto é muito delicado. Você pode pôr uma bonita cortina com a cor, uma determinada cor, não branco, né? Você pode colocar alguns enfeites, quadros você pode colocar. Coisas que não sejam muito de agitar, né? De agitação. Pode pôr alguns cristais. Não é recomendado plantas, mas se você tiver um computador, você pode pôr uma planta do lado, uma jiboia do lado do computador para ele absorver, a jiboia absorver energia. Então, tem N coisas que você pode colocar dentro de um quarto, modificar. Ah, eu tenho um verdinho aqui, ó. Esse aqui pode. Pode, pode. Legal. Não Aí, no pode ter caso, era plantas em interessante. exagero dentro de um quarto. Como eu não ouvi direito? Repete para mim. Você não pode ter plantas em exagero dentro do quarto. Aqui na minha sala eu tenho as minhas espadas de São Jorge que estão ali na lateral, que tem 2 metros de altura. E tem um canto que é só plantas. Então Mas ela tá vai harmonizar, drenar, vai equilibrar todo o ambiente e todo o apartamento. certo. Só queria estar colocando na nossa conversa também um outro Uhum. elemento também que é muito importante da Terra, né? Porque ela é gerada pelo fogo, ela gera o metal, mas ela também ela nutre o fogo, o coração também, por causa do sangue. Quando a gente fala de terra, a gente fala de mãe. A mãe, ela nutre, né? O elemento terra, ele vai pegar o nosso baço e o nosso estômago. O baço, na medicina chinesa, ele é um órgão digestivo. Ele está na frente do estômago. O estômago, ele está sujeito a ele, né? Ele é mais importante. No caso desse baço, ele pega a energia do alimento que o estômago mandou para ele e joga lá para o coração para produzir a energia do sangue. Então, muita gente com apatia, com insônia, com falta de alegria, porque não tem sangue, deficiência de sangue. Não adianta fazer hemograma que não vai aparecer, porque não é anemia, não é o sangue físico, material, é a energia do sangue. E é produzida, né? Então a gente precisa comer alimentos, a gente come muito alimento cru, muito alimento frio, muita massa, muito pão, muito derivado de leite, muito açúcar. Não devemos, a gente precisa comer mais raízes, mais comida de verdade, né? As cenouras, as mandiocas, né? O inhame, esses alimentos, a abóbora, os alimentos amarelos, né? Para que a gente forme o sangue, porque ele também ajuda muito, né, nessa questão. Ele vai alimentar o nosso corpo. Porque se a gente for pensar na acupuntura, a agulha não coloca energia na pessoa. A gente usa a energia da pessoa. A agulha Então, vai só ativar essa energia, né? isso, a agulha vai Vai falar para ele, cutucar. ó, vai para lá. A gente vai mexer com
vai cutucar a onça, né? Então, por isso que eu não posso colocar 50 agulhas numa pessoa que está muito fraca, porque ela não tem energia. Então, ela não vai responder, né? Sim. Por isso que a alimentação é tão importante. E a respiração. A respiração. Daí a gente vai cair nas medidas curativas para a gente. Vamos falar de yoga, de qigong, de meditação, de atividade física, Boa noite, né? Leda Lima. Leda, oi Boa noite, Leda. Fran. Faz tempo que eu não te vejo, mas eu vejo ela dançar aí no Facebook. Ah, mas De- as postagens, sim. Nós temos ainda 9 minutinhos. Então, por isso que é bom entrar nessa parte no final, que já dá uma solução, né? No caso, a gente está falando de três sistemas, né? Sendo que o baço, ou a terra, ela mexe com o pensamento. Então, esse pensamento acelerado, ele vai repercutir lá no coração, e a falta dele vai produzir a letargia. Ele vai causar introspecção, vai mexer lá com o metal, né? Quando a gente pensa em medidas que podem nos ajudar a lidar com tudo isso, a gente pensa, as medidas que a gente tem à disposição, ela trabalha com tudo, que é o movimento do corpo, o trabalho corporal, a dança, a respiração, a meditação. Tudo isso causa movimento na vida da pessoa. Tudo isso alimenta o fogo do coração, né? O fogo natural, né? O yang do coração. Melhora a forma como a gente se relaciona com o mundo e com as pessoas. Vai trabalhar o nosso pulmão, vai trabalhar a nossa alma corpórea, vai trabalhar as nossas emoções para que a gente libere as coisas que a gente viveu, sofreu, traumatizou, né? E libere essa energia para estar conhecendo pessoas novas, para estar se relacionando de novo. E tenha mais foco, mais direção na vida e leve a vida com mais alegria, com mais felicidade, né? Nem tanto pro Yang demais, nem tanto pro Yin demais, mas para aquele meio, para aquele equilíbrio que a gente precisa. Então, fiquem à vontade para nos procurar, fazer acupuntura, fazer shiatsu, trabalhar as dores Fazer da a alma, acupuntura do na corpo, casa, que é o Feng Shui. acupuntura na casa com Feng Shui, com certeza. E também outra coisa que eu até não falei, né? Mas como que isso vai refletir no corpo, além do emocional, né? Fraqueza de braço. Quem tem essas desarmonias de coração tem dor no braço, tem dor no ombro. Quem tem tristeza tem dor na parte de dentro do braço. Quem tem dor na parte de fora também, que é a falta de alegria no coração, né? Pega muito essa parte, quem tem ansiedade, né? A gente já vê da constituição da pessoa. E fica esse convite. É muito legal vir aqui de vez em quando falar um pouquinho do que a gente A sabe. próxima qual vai ser mesmo? Que dia que vai ser mesmo, Diego? É em Ah, novembro, né? Oi? agora o mês está acabando. É, a próxima Pode acho que vai ser ser no final de novembro, se eu não me engano. no final de novembro, ó, tô vendo o Eu te passei a calendário. data já, né? Vamos lá. Como você não lembra? Então a gente já vai convidar, a gente vai continuar, a gente vai. O nosso título da nossa live vai ser sempre Elementos e Movimento.
ou o movimento dos elementos. Porque Olha aqui, a gente vai falar sobre os elementos. Oi? dia 25 de novembro, vinte e perdão. cinco de novembro. Porque a gente sempre vai estar falando dos elementos, o movimento que ele faz na nossa vida, as coisas onde eles atuam, o que a gente pode melhorar tanto na nossa casa, como a gente pode melhorar na nossa alimentação, no nosso corpo, o que a acupuntura ajuda para isso, o que ela pode fazer. E mesmo você sendo aspirante a fisioterapeuta, né? Você também pode dar algumas dicas em relação a isso. Sim, Né? sim. E assim, o emocional, ele faz muitas doenças. Ele acaba produzindo doenças que, se você não trata, acaba virando uma doença física. Tá? Eu trabalho no E centro sendo esse espiritualista físico e eu afetado, vejo. é por ele que a gente começa a mexer. Aí, já falando da fisioterapia, sem o movimento do corpo, a gente a gente tudo piora, porque a gente fica com deficiência do que sem o movimento Sim, do corpo, que é terra e metal. A sem o gente vai chão, enfraquecer né? Sem a gente terra, pisar, sem a gente fazer, sem a gente direcionar, executar, enfraquece a materializar. terra, enfraquece o fogo, enfraquece o metal. A gente debilita o coração e debilita os pulmões, né? Então, a atividade Qual é o física, conselho que você dá para as pessoas? Se divirtam mais, sejam mais alegres. Qual é o conselho? se divertir mais. Acho que a gente precisa encontrar o nosso propósito de vida e o que nos faz bem, o que alimenta a nossa alegria. O que alimenta a nossa alegria, porque é o que estimula a gente a se cuidar, a prestar atenção no que a gente come, aonde a gente investe o nosso tempo, o que a gente faz com o Sim. nosso corpo e como a gente se relaciona com a vida, com as A gente tem que se pessoas. preservar de algumas coisas, Se né? preservar de algumas Prestar coisas. atenção, prestar atenção. Quais situações realmente valem a pena serem vividas ou não? Porque às vezes a gente insiste em algumas situações que não vale a pena. O outro, às vezes, só está brincando com a gente. Então, a gente tem que prestar atenção, tem que falar assim: eu me amo. Primeiro eu, depois os outros. Sim, Senão, sim, eu e na acabo falta. danificando o meu coração, eu prejudico o meu pulmão com as tristezas, eu não digiro as situações, eu acabo tendo problema no estômago, na garganta, porque eu não Preocupação. engoli a situação. Exatamente. E como eles estão intimamente ligados ali, né? Sim, Exatamente. E então eu acredito muito nisso, nessa abordagem. Porque uma vez que a gente está afetando o físico, o corpo, é através dele que a gente vai, que a gente tem que melhorar. e a doença aparece. Aí, de repente, você não tinha nada e você tem, sei lá, uma doença no pulmão, ai, de muita tristeza. Tem pessoas que fumam demais, né? Então, elas já estão provocando Sim, algumas o coisas, estilo de antecipando vida algumas é. coisas. Até então nós falamos das causas internas de desarmonia, mas tem Sim, também o estilo de vida, né? Que são causas nem interna nem externa. Só que mesmo o estilo de vida é condicionado pela, pela personalidade da pessoa, que já é o que ela traz, que é o que falta nela, o que ela precisa desenvolver, ou o que está sim. sobrando, que tem que ser combatido. Então, de qualquer forma, a gente remete para as emoções, Daqui a pouco, né? acho que nossa live vai cair, porque já são quase 7. Gente, a semana que vem eu vou ter uma live com uma veterinária. Então, Ah, vamos muito falar dos legal. nossos bichinhos, os pets e várias coisas relacionadas também no Feng Shui. Animal de Certo. poder, várias coisas. Muito bom. Dica Ah, final, Diego.
Então, é basicamente isso. Mesmo o nosso estilo de vida, ele está condicionado pelas nossas emoções, né? A gente vai Pode sempre cair a buscar qualquer minuto, tá? isso, tudo bem. A gente sempre vai buscar a compensação do que a gente não tem. Então, a mensagem final é olhar para o nosso interior. O que está me faltando? O que eu preciso nesse momento? Então, eu acho que Primeiro é eu, isso. para poder proporcionar qualquer coisa a outras Para pessoas. o outro, sem invadir ele demais e sem cobrar dele também, né? Agradeço a todo mundo que participou da live, porque foi uma rotatividade. A live vai ficar no IGTV. Então, volta lá, assiste, anota sempre, deixe seus comentários no IGTV, que é muito bom para a gente que faz a live. Tá? Elaborem Ah, perguntas, próxima, faça as perguntas pelo pergunta. IGTV, que aí a gente vai olhar e a gente já responde para vocês também lá, tranquilamente. Ok? Nossa, hoje ainda não caiu, então vamos falando. Então, né? Daí eu fico aqui cozinhando o galo, né? Mas tudo bem. Não, mas sempre tem coisa para falar. O perigo é Com começar a certeza. falar e derrubar, né? Vamos lá. Então é isso. Ah, a gente pensa muito também, né? Eu penso muito É. também. A questão E do cuidado, a gente pensar falou de acaba amor atrapalhando muita coisa, né? quando pensa demais. E aí a gente vai interferir, a gente junta todos esses sistemas. A gente falou de amor, de dar e receber, de como a gente se relaciona com o mundo, né? O nosso interno e o exterior. E qual é a participação da terra aí? Até o estômago, a nutrição, como a gente recebe o mundo, a nossa capacidade de dar e receber afeto também. Sim. E aí, no caso da a Terra Yang, a personalidade de Terra Yang, ela costuma invadir um pouco os outros. Ela também vai buscar fora o que ela não tem. É assim, nós E, temos que ser as pessoas que nós viemos aprender a ser neste planeta. sim, Primeiro com a gente e, e com os outros. Praticar o amor, praticar a caridade. Tem e se muitas a pessoas gente que têm muito conseguir. menos que a gente. Então a gente precisa Sim, prestar atenção nisso também. e se a gente conseguir fazer isso buscando ou no nosso interior o que é que falta, a gente vai buscar menos compensação fora, no estilo Sim. de vida desregrado, com a comida, com álcool, com droga, com sexo, com Os excesso vícios, né? de Então, assim, vícios, e não vai os produzir vícios, doença. Que maravilha. e os vícios, eles são realmente coisas que as pessoas estão sentindo falta, então elas vão completar com alguma coisa ruim. Exatamente. Gente, olha que já são 7h03 e não nos derrubaram. 7:03, mas vamos encerrar então, né? A gente encerra falando tchau para as pessoas. Gratidão por todo mundo que Sim. participou. E eu espero vocês na próxima live, sempre às quartas-feiras. E a próxima live com o Diego também, que vai ser dia 25 de novembro. E a gente continua falando da Terra e dos outros movimentos, das nossas emoções e o que a gente pode fazer para viver melhor. Com certeza. Muito Gratidão, obrigado. Diego, por você ter aceitado esse convite, tá? Estou muito grata, Eu é que sempre agradeço. muito legal, porque mesmo as pessoas, não sendo tantas pessoas entrando, eu vou acompanhando a quantidade de pessoas que assistem depois. E tem um desempenho muito bom aqui no Instagram. E Isso é mesmo muito no legal. YouTube também, tá? Tem muita gente assistindo, muita gente buscando conhecimento.
E as pessoas precisam, nesse momento, é justamente isso, o conhecimento, para poder Perfeito. utilizar na própria vida. Tá? Perfeito. Gratidão, um beijo para você. Gratidão. E obrigado Até para mais. todo mundo. Tchau, 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 tchau. gente!